Bom dia, meu nome é Edgar, hoje é 4 de novembro de 2021. Nós vamos dar sequência ao nosso treinamento, hoje falando especificamente sobre ozônio e micro-organismos patogênicos e osteoporose. Eu vou dividir a tela com vocês, então, para a gente dar início. Certo, então vamos começar. Primeiro, antes da gente entender para que o ozônio serve no nosso colchão, nós temos que entender o que é um micro-organismo patogênico, que é isso, basicamente, que o ozônio do nosso colchão combate. O micro-organismo patogênico é qualquer organismo pequeno que pode produzir uma doença, ou seja, um ácaro, um fungo, um vírus, um parasita de qualquer tipo. Esses são os micro-organismos. Então, dentro dos parasitas, nós temos bactérias e etc. Tudo isso, o ozônio do nosso colchão pode combater. E quais são as consequências dos micro-organismos para o ser humano? Nós podemos ser infectados por muitos tipos de patógenos. Patógeno é o nome técnico de um micro-organismo patogênico, um micro-organismo que causa doença. Prions, vírus, bactérias, fungos. Os vírus e as bactérias que infectam, que nos infectam, eles podem causar espirros, podem causar tosse, febre, vômito e pode até levar à morte em alguns casos. E alguns dos sintomas que a gente tem, esses espirros, tosse, febre, vômito, etc., etc., são causados pelos próprios vírus ou pelos próprios elementos patogênicos, e outros são causados pelo sistema imunológico. Por exemplo, quando você tem uma intoxicação alimentar, em geral, isso é causado por uma bactéria. Aí, a reação do seu organismo para expulsar aquilo é provocar ânsias de vômito, porque você foi contaminado pela via estomacal, então você provoca ânsia de vômito para jogar para fora aquele veneno. No caso de você ser infectado por algum tipo de bactéria que causa uma rinite, causa uma alergia qualquer, você começa a espirrar ou ter coceiras e tal para se livrar disso, para que o corpo se livre disso. Vou passar para vocês aqui um vídeo do Dr. Lair Ribeiro falando especificamente sobre o ozônio. Tá? Daí depois a gente abre para perguntas. Lair, Sim. se eu tivesse que escolher alguma coisa, se eu mudasse para uma ilha deserta, e se eu tivesse que escolher alguma coisa para levar comigo, o que eu levaria comigo? Como medicamento? Como medicamento, como suplemento? Eu levaria ozônio. O ozônio trata 236 enfermidades em medicina há mais de 100 anos, sem nenhum efeito colateral. O único problema com o ozônio é que, se o médico não tomar cuidado, ele fica medíocre. Ele não estuda mais, porque ele resolve tudo com ozônio. Eles instalaram nos 41 hospitais cubanos ozonioterapia. Não interessa o que você tiver, eles tratam com ozônio. Não interessa a sua doença, você já sabe qual é o tratamento, é o ozônio. Todo o sistema público de saúde cubano é na base do ozônio, por ser barato, né? Aí eles puderam fazer isso, porque não precisa ficar comprando remédio. E é impressionante, quando você começa a trabalhar com ozônio, os resultados são os mais fantásticos possíveis. Eu não conheço nenhuma intervenção que seja tão eficaz quanto o ozônio, eu não conheço. Quando deu a coceirinha na garganta, em seguida eu fiz o ozônio. Não, é impressionante. Eu resolvi lesões articulares, lesões tendinosas, com ozônio impressionante. A minha mãe voltou a subir escada, né? E tem também o óleo, não sei se você está usando o óleo. Então, vamos supor, qualquer problema de pele, qualquer micose, resolve com ozônio. Chamado oxigênio nascente. Como o ozônio é O3, na hora que você injeta, fica o oxigênio e sai o chamado oxigênio nascente. Esse oxigênio nascente, ele é bactericida, ele é fungicida, ele é virucida, ele mata parasito e ele leva o oxigênio. E muitos problemas crônicos, as doenças crônicas, a grande maioria
é por problema na mitocôndria, é uma mitocondriopatia, por deficiência de oxigênio. E quando você injeta esse ozônio, e ele vai sistemicamente, ele vai nas mitocôndrias que estão faltando oxigênio. Por isso que tem essa melhora geral. E pode ser feito, então, preventivamente. Preventivamente e terapeuticamente. Pessoas que têm problema de coluna, que têm problema de joelho, já melhorar, coisa que você fala, como é que pode, já está calcificado, não interessa. O ozônio ele tem uma capacidade de destruir fibrose. Você pega paciente, por exemplo, que tem a doença do pênis em verga, né? Peroni, doença de Peroni, aí não tem nada que resolve. Você injeta ozônio, aí aquilo vai voltando, porque aquela fibrose que ficou do Peroni, aquilo vai sendo destruída com ozônio e ele volta. Se você olhar a segurança, a eficácia e o custo-benefício na escolha de uma terapia, a ozonoterapia encaixa em tudo isso. Ok, gente. Então, esse aí é o Dr. Laí Ribeiro falando sobre ozônio. Tá? No caso dele, ele estava falando sobre ozônio injetável, né, que é o ozônio medicinal, mas o nosso ozônio, ele atinge uma boa parte daquilo que ele disse. Eu coloquei esse vídeo porque a gente tem o ozônio no nosso colchão, praticamente uma exclusividade da nossa empresa, e muitas vezes as pessoas me ligam, alguns clientes ligam, perguntando uma coisa ou outra, ficaram com dúvida e tal, porque eu sei que é um caso um pouco mais difícil de explicar, mas é importante que vocês saibam que o ozônio do nosso colchão, a função básica dele é aumentar a oxigenação do sangue, aumentar a capacidade pulmonar e eliminar os micro-organismos patogênicos, aquilo que eu mostrei antes. Alguém tem alguma pergunta a respeito disso? Edgar, Não. o ozônio ele prejudica algum animalzinho que fica no quarto? Não. Gatos? Não? Não, é porque o ozônio, na concentração que ele tem no nosso colchão, ele não é tóxico para os mamíferos superiores e aves. Ou seja, ele não é tóxico nem para um canário que você tem aí no quarto, na sala, nem para nós, e nem para gato, para qualquer animal doméstico. Ele não chega a afetar. A forma como esse ozônio ele é concentrado, menos de 50 partes por milhão, fica dentro das normas de segurança da Organização Mundial da Saúde, não chega a afetar os organismos superiores. Em biologia, os organismos superiores são considerados os organismos que têm o sistema pulmonar completo, que têm o sistema sanguíneo completo, que daí é a maioria dos mamíferos, as aves e nós, né? Mas vai afetar, claro, os organismos inferiores, daí alguns insetos, os parasitas, essas coisas assim. Mais alguma pergunta? Beleza. Não? Que bom. Opa. Ah, tá. Tem que ter, né? Fala, Rodrigo. Essas afirmações do Dr. Lé Ribeiro, de todas as utilizações do ozônio, acho que principalmente ali da mitocôndria, tem mais a ver com a ozonoterapia injetável, né? Isso, a ozonoterapia injetável. Isso que eu queria que você explicasse bem, porque a nosso ozônio seria uma espécie de ozônio esterilização, né, do ambiente. Isso, o nosso ozônio é ozônio esterilização. Não tem muito a ver com essa ozonioterapia que ele falou que geralmente é injetado com não, ele tem a ver... Isso que eu queria que você esclarecesse bem para ficar bem claro. Tá, tem a ver no seguinte sentido, Rodrigo. Ele vai ter o efeito antipatogênico, tá? E vai ter o efeito de aumentar a capacidade pulmonar. Ele não chega a afetar a mitocôndria nessa concentração, mas ele chega a afetar a troca gasosa. Vocês lembram no vídeo que nós falamos sobre o sistema circulatório? Lá no vídeo do sistema circulatório tem demonstrando como funciona o sistema circulatório do nosso corpo. Então, dentro do pulmão, nós temos aqueles capilares, aquelas veiazinhas bem pequenininhas, que é onde se juntam as artérias e as veias. Ali, nesse ponto, o nosso ozônio, o ozônio que está no colchão, que foi respirado pelo cliente, o ozônio vai aumentar a capacidade pulmonar, porque ele vai permitir um transporte maior de oxigênio
para o pulmão, porque ele é O3, ele tem um átomo a mais de oxigênio. E, ao mesmo tempo, ele vai fortalecer o sistema respiratório. Internamente, é isso que ele vai fazer. Fazendo isso, ele vai fazer com que o seu corpo tenha uma maior imunidade, tá? Porque aumenta o sistema circulatório, aumenta a capacidade respiratória, aumenta a capacidade pulmonar. É bom para quem tem asma, por exemplo, para quem tem alguma rinite, alguma dificuldade pulmonar. E, externamente, ele vai combater todos os tipos de parasitas. Aí entra desde inflamação nos olhos até micose, sabe? Ele vai evitar a presença de fungo no quarto, a presença de bactérias, a presença de vírus. Essa é a função do nosso ozônio. O ozônio injetável, ele é utilizado exclusivamente na medicina, tem que ser usado com cuidado, porque, primeiro, ele não pode ser respirado, porque ele tem um grau de toxicidade muito grande, mas ele não é produzido como o nosso, que é produzido aspirando o oxigênio que tem no ar, junto com outras partículas que tem no ar, nitrogênio, gás carbônico, etc, etc. Então, aspira uma quantia pequena de oxigênio e expele uma quantia pequena de ozônio. Quando você vai fazer o ozônio medicinal, o equipamento é outro, o equipamento é diferente, e você liga na entrada desse equipamento um cilindro de oxigênio puro. Então, você vai tirar o ozônio puro dali. Aí isso serve para desinfetar a mesa cirúrgica, serve para injetar nas pessoas, serve para fazer tratamento com bag, uma série de outros tratamentos que a ozonoterapia permite. No nosso caso, é especificamente para eliminação de parasitas, de vírus, de fungos e para aumentar a capacidade respiratória e pulmonar do cliente. Certinho, Rodrigo? Deixa eu falar um pouquinho também que eu gosto. É interessante um detalhe que na máquina, né, de ozônio, por mais que ele capta o oxigênio, na mangueirinha ali não vai sair 100% ozônio também, sabe? Aliás, é uma porção, se eu não estou enganado agora, talvez alguém lembre aí, né? Me parece que é 5% só de ozônio que sai na mangueira ali. Digar, você lembra essa quantidade certa? O restante é oxigênio. Isso mesmo, sério. Em tese é 5%, mas na verdade sai um pouquinho menos. Porque, olha só, a lógica é a seguinte: o ar que nós respiramos, ele tem 73% de nitrogênio e 27% de outros gases. Nesses 27% de outros gases, nós temos oxigênio, tem gás carbônico, tem uma série de outros gases mesmo. Aí, a gente tem, em geral, uma atmosfera poluída, né? A menos que você more no sítio, more no interior, num lugar que tem o ar bem limpo, já tem uma atmosfera razoavelmente poluída. Então, já não vai ter a quantia de oxigênio normal. Aí, a máquina aspira tudo aquilo, nitrogênio, dióxido de carbono, oxigênio, e converte em torno de 5% do oxigênio em ozônio. Mas como não tem 27% de oxigênio, que tem outros gases, como tem um pouquinho de poluição, então ele vai produzir, com certeza, menos do que 5%. É isso que nos dá a garantia de que o ozônio produzido pelo nosso colchão fica dentro das normas da Organização Mundial da Saúde, fica menos de 50 partes por milhão de qualquer maneira. Diga, você falou de aumentar a oxigenação do sangue. Isso. E isso baseado que daí a pessoa vai respirar, digamos, um oxigênio, um ar mais puro, e daí o pulmão vai mandar mais oxigênio limpo para o sangue, isso? Seria baseado nisso? Não. O fato de ser um ar mais puro, tá? Depois que já saiu o ozônio. Vai estar eliminando bactérias, vírus, etc. O ar vai estar puro nesse sentido. Tá? O outro fato de ter o ar mais puro, não é que você vai ter um ar mais puro, é que você aumenta a oxigenação. Porque, veja, o nosso sangue transporta oxigênio para o pulmão através da hemoglobina. O que dá a cor vermelha para o sangue, a célula da hemoglobina, ela transporta oxigênio. O ferro se liga com O2 e leva para o pulmão. Acontece que no caso do ozônio, algumas moléculas, algumas células de hemoglobina vão carregar O3 também. Ao invés de carregar só o oxigênio, vão carregar o O3. Então, você vai ter um ozônio sobrando, um oxigênio sobrando. O que nós respiramos é O2, vai ter um O3, aquele sobrando. Esse que está sobrando, ele se liga, como ele é muito reativo, aí uma parte de química. Deixa eu dar uma explicação rápida para ficar mais claro.
Um elemento que seja muito reativo, que ele seja eletronegativo, que ele tenha uma carga negativa, ele tem a tendência de se juntar com outros elementos. Ele não pode ficar parado. Na natureza não tem nada desequilibrado, não tem uma coisa muito positiva ou muito negativa. O oxigênio ele é eletronegativo. Então, por isso que existe água no nosso planeta. O hidrogênio é positivo, o oxigênio é negativo. Ele é estável, porque ele tem 2 negativos ali, ele é estável. Um átomo de oxigênio é negativo, o outro Opa, voltou aqui. Tinha caído tudo certo aí? Tá. Então, gente, eu vou passar o outro assunto também rapidinho. Como eu disse, o meu assunto hoje é menos de meia hora para facilitar. É uma outra coisa que acontece muito com os nossos clientes. Vou explicar aqui o que é a osteoporose, tá? Tem um vídeo também para vocês entenderem o que é a osteoporose. Depois a gente abre para perguntas. Mas, basicamente, a osteoporose, o que ela é? É uma doença caracterizada pela diminuição progressiva da densidade dos ossos, tá? Aí, ou seja, o osso fica cheio de poros, por isso ele fica frágil, por isso ele fica quebradiço. Os nossos ossos, eles não são maciços, tá? Eles têm microporos ali, porque o osso é vivo, o osso respira, o osso tem sangue dentro do osso. Quando você pega um osso de um bicho, uma galinha, um boi, você corta, você sabe que tem o tutano ali dentro, os nossos ossos também são assim, tá? Agora, quando ele começa a ficar muito poroso, começa a aumentar a quantia de buraquinhos que tem dentro dos nossos ossos, ele fica frágil e fica quebradiço. Isso é a osteoporose. A osteoporose é caracterizada pela baixa massa óssea, deterioração do tecido ósseo e perda da sua microarquitetura. Quer dizer, o osso ele perde a estrutura, ele não fica mais resistente e aumenta o risco de fratura. Tá? A pessoa que tem osteoporose, por isso a gente informa que a pessoa que tem osteoporose não deve usar massagem, né? Porque a pessoa que tem osteoporose vai usar massagem, aquilo vibra muito e os ossos já estão fragilizados, principalmente os ossos da coluna, então pode aumentar o problema. Vou passar um vídeo aqui a respeito de osteoporose para vocês verem com mais facilidade como funciona. Olá, hoje vamos falar sobre osteoporose. Meu nome é Alessandra Bales, sou médica clínica e nefrologista, faço parte da Chocair Médicos, atendo pacientes em consultório e pacientes internados no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Você já ouviu falar de osteoporose? Osteoporose é uma doença óssea em que há redução da densidade óssea. Na verdade, o osso fica mais frágil. Ao longo da nossa vida, o nosso osso ele é formado e reabsorvido o tempo todo. O nosso osso é um tecido vivo. A partir dos 35 anos, ocorre maior reabsorção e menor formação, em velocidades diferentes de indivíduo para indivíduo, a depender da massa óssea constituída, a depender de atividade física, de alterações hormonais e uma série de outros fatores que contribuem para a formação óssea. Ou seja, os pacientes idosos têm sempre uma maior fragilidade óssea do que os pacientes mais jovens. O importante é cuidar do nosso esqueleto, fazendo com que essa massa óssea seja mantida e prevenir, assim, a osteoporose. A osteoporose é uma doença silenciosa e tá aí o problema. Para a gente pensar em osteoporose, a gente precisa suspeitar. E para se suspeitar, precisamos passar no médico, né? Seja ele clínico, seja ortopedista, para que essa avaliação seja feita, né? O clínico é o especialista que vai conseguir conduzir para prevenir a perda de massa óssea. Muito importante nas mulheres, a perda de massa óssea ela é acelerada após a menopausa, por queda dos níveis de estrógeno, que é o hormônio que existe no corpo da mulher durante a fase fértil.
Portanto, se você tem alguma dúvida sobre o tema, se você gostou desse vídeo, se conhece alguém que tem algum assunto a discutir sobre isso, fale conosco, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, curta o vídeo. Isso aí, compartilhe o vídeo, curta o vídeo, vou cortar aqui porque no caso não nos interessa. Mas entenderam basicamente o que é a osteoporose e por que a pessoa não pode usar massagem? Agora veja como é que o colchão especial pode ajudar. Primeiro, o infravermelho e o EVI, eles auxiliam na eliminação de ácido lático, promove a boa circulação sanguínea, elimina as toxinas, claro, e além de promover a circulação de vitamina D. Tá? A vitamina D, que é importante para manter os ossos fortes, os ossos funcionando dentro dos limites normais, dentro dos padrões normais, e o infravermelho e o EVI auxiliam com isso, auxiliam com a circulação. Os magnetos, eles regulam a circulação de potássio e sódio, que potássio e sódio, além de facilitar a comunicação entre as células nervosas, o potássio e o sódio também, juntamente com o cálcio, são formadores dos nossos ossos. Tá? Os magnetos regulam a circulação de potássio. A cromoterapia, ela produz hormônios que eliminam as dores. Aí, então, a pessoa, às vezes, já está com dores, já está com algum problema, já está com o início de osteoporose, e pode utilizar a cromoterapia para eliminar algumas dores causadas pela osteoporose. E, claro, né, a bioquântica, a terapia de campo eletromagnético pulsado, porque quando ela permite que os órgãos e as células do corpo trabalhem em frequências otimizadas, também permite que os ossos trabalhem numa frequência mais otimizada. Então, isso aqui, essas tecnologias são as ideais para ajudar com osteoporose. Não significa que as outras tecnologias não ajudem, como eu sempre deixo bem claro. O nosso colchão, todo ele é produzido, é pensado, fabricado para auxiliar a saúde como um todo. Só que algumas tecnologias são mais práticas para algumas doenças do que outras. Alguém tem alguma pergunta a esse respeito? Não? Que beleza. Bom, gente, hoje... Opa, deixa eu então. Pode falar, Rodrigo. Ela não chegou a comentar ali, a médica, ela falou da importância de prevenir, porque a osteoporose é silenciosa, né? Sim, é que muito dificilmente você vai saber que está com osteoporose, só depois que você fizer exame. E ela não falou que a gente... Ela só citou o exercício físico ali. E tem alguma outra forma de prevenir? Não. Seria tomar sol, né? Não, aí você não tem como prevenir a osteoporose, a não ser prevenir a saúde como um todo. Tudo aquilo que você faz para prevenir a sua saúde, por exemplo, você se alimentar bem, fazer exercício, tomar sol, tomar água o suficiente, aqueles 8 remédios naturais, né? Isso aí vai prevenir doenças em geral e a osteoporose também. Mas, por exemplo, vamos supor que a pessoa está com um problema, está com início de osteoporose, né? Aí ela começa a tomar sol. Vai ajudar? Vai ajudar, mas vai ajudar até que ponto? Porque depende, de repente essa pessoa ela tem um problema de circulação de vitamina D no organismo. Ela toma sol, produz vitamina D, mas o vitamina D fica presa nos rins, fica presa no fígado, fica presa nas juntas e não circula. Ou, de repente, ela toma sol o suficiente, mas como ela já é uma mulher, já passou pela menopausa, está com alguns outros problemas, não tem mais estrogênio no corpo, ela toma sol, mas o sol que ela toma não serve para produzir nada. Ou ela toma bastante sol, mas ela não se alimenta direito, aí não tem cálcio no corpo. Então, é uma série de fatores. O fato de só tomar sol não vai prevenir nada. Tá? Você tem que ver o geral. E como a osteoporose é uma doença silenciosa, a gente não sabe se tem osteoporose ou não até o momento em que você faz um exame ou até o momento que você quebra um osso com facilidade. Então, é obrigatório, no caso da osteoporose, que você faça um exame médico mesmo, para ver como é que estão as coisas. Ok, Edgar, alguém? Bom dia. Bom dia, Não, Sucesso. o que mais me chamou a atenção foi a silenciosa, uma doença muito silenciosa e perigosa, né? Bastante perigosa. Isso me chamou muita atenção, eu até não tinha esse conhecimento dessa forma como ela age, né? Você esclareceu bem, que é só um clínico médico para detectar, né? No caso, até vocês podem ver quando vocês vão vender um colchão,
em geral, por isso que é tão importante, gente, muito importante a enquete. Porque a pessoa que tem osteoporose, em geral, ela já foi diagnosticada, principalmente pessoas mais velhas, ela já foi diagnosticada. Quando você pergunta se ela tem alguma doença, a pessoa já fala, eu tenho osteoporose. Em geral, ela já sabe, porque ela foi no médico, o médico fez os exames e viu que ela está com osteoporose mesmo. Então, é por isso que é muito importante você fazer aquela enquete. Porque, de repente, a pessoa está com osteoporose, você não faz a enquete, você chega lá e fala assim, olha, não é o nosso caso, obviamente, que todos vocês entendem muito bem da coisa, mas imagina a seguinte situação. O vendedor chega na casa do cliente, conversa com o cliente fala, eu tenho muitas dores, eu estou com muito problema. Aí você fala, olha, se a senhora repousar, vai melhorar as suas dores. Aí mostra o colchão como funciona, mostra as tecnologias, a pessoa fica encantada com aquilo, compra o colchão. Tá. Mas você não fez enquete nenhuma, você não perguntou que doença a pessoa tinha. Tá. Aí a pessoa compra o colchão, chega o colchão, nos primeiros 30 dias ela liga a massagem no 10, no 5, no 8, começa a vibrar e ela tem osteoporose. E daí vai ter um problema gravíssimo, vai afetar a coluna dela, vai afetar os ossos. Dali 60 dias a pessoa não está conseguindo andar. Aí ela liga e fala, olha, liga para você e fala assim, olha, deu um problema aqui, porque o colchão que você me vendeu eu não consigo mais nem andar. Porque no início, quando você fez a primeira entrevista com a pessoa, ou quando o indicador fez a entrevista com a pessoa, não foi feito um levantamento. Aí você pergunta, mas a senhora tem alguma doença? Ah, sim, eu tenho osteoporose, faz muitos anos. E daí, como é que você vai reverter isso? Edgar, é bem importante o que você está falando aqui, assim, eu escuto todo dia, porque a mesa da Silmara é próxima da minha mesa, né, quando eu estou ali no escritório. Ontem eu passei o dia todo lá e eu percebi ela várias vezes recomendando o pessoal abaixar um pouco a potência da massagem. Ontem eu acho que eu escutei ela falando umas 3 ou 4 vezes aí para clientes, né? Então, assim, da rotina dela, ela tá sempre pedindo para baixar a potência. O que daria para a gente falar nesse caso, assim? A pessoa tem problema de coluna, dores na coluna, ou dores no corpo, juntas. Pode ser um sintoma da osteoporose, poderia ser já um alerta, um sinal de atenção aí para ter um cuidado com a massagem. Por exemplo, ontem eu vi um caso ali que é um problema de coluna, né? Que ela estava falando, né? A pessoa estava se queixando, o problema dela era muito problema forte de coluna. O que dá para falar nesse caso, assim? Pode ser um indício de osteoporose também na coluna? Olha, eu sugiro que fizesse da seguinte maneira. Vamos ver se o que eu vou dizer aqui faz sentido para vocês todos, e principalmente, né, os vendedores que estão na rua entendem muito melhor do que eu como funciona. Mas vamos imaginar o seguinte, você chega ali e vai fazer uma enquete com a pessoa. Aí você pergunta se o senhor tem dor de cabeça, se o senhor tem... Pergunta o que a pessoa tem. Vamos dizer que a pessoa tem dores gerais. Assim. A pessoa fala, de vez em quando eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor no corpo, eu tenho dores gerais, mas não tem uma doença específica. Seria mais ou menos assim o caso, né? Tá, a pessoa tem dor geral, não tem doença específica. Aí a primeira coisa que você analisa, a pessoa tem mais de 35, 40 anos. Se a pessoa tem mais de 35, 40 anos, é possível que seja alguma coisa voltada à osteoporose, não é garantido. Em geral, a osteoporose vai começar a se manifestar a partir dos 55. Mas tá, vamos deixar assim. Tem mais de 35, 40 anos? Tem. É mulher, está na menopausa, mais ou menos, tem mais de 46, 47 anos, provavelmente já está na menopausa. Opa, pode ser osteoporose. Está com sobrepeso, aí provavelmente não é osteoporose, provavelmente é sobrepeso. A pessoa tem algum problema estomacal, tem algum problema intestinal, tem algum problema no sangue, alguma coisa assim, tá? Também não é osteoporose. Entendam, veja, gente, nós temos que ter nós temos que ser um pouco médicos, sabe? Tem que ter uma boa percepção do que está acontecendo com o seu cliente. Porque se você pega ali e suspeita que a pessoa tem uma osteoporose, você já pode perguntar, sabe, fez um exame, fez alguma coisa e tal. Mas você já de início assumir que talvez possa ser uma osteoporose, fica complicado. E daí a outra sugestão, sempre quando vocês vão vender o produto, vender especificamente a massagem. Olha, isso aqui é a massagem, ela tem várias potências, tem várias vibrações,
E nós aconselhamos sempre que a pessoa que está comprando o colchão pela primeira vez utilize a massagem nessas potências baixas. Sabe por quê? O seu corpo se acostumando devagar. Porque a massagem, além dela dar um relaxamento, deixar você mais tranquilo, ela também auxilia a circulação do sangue na pele da gente. Aí é bom que comece devagarinho, porque às vezes você está com algum problema interno, você está com problema de circulação, aí se começar muito rápido, assim, pode dar algum problema. Aos pouquinhos você vai se acostumando, aí você vai ver se você pode usá-la mais forte, mais fraca. Um dia que você está muito cansado, você pode usá-la mais forte. Edgar, então tem até agora que o César falou ali, teve até um cliente, na verdade isso eu sempre gosto de ressaltar, né, falando, ó, vai devagarinho, vai com uma massagem mais leve no começo, mas mesmo assim, um dos clientes aí que a Silmara falou um tempo atrás, ela até me mandou uma mensagem e falou, ó, ele tá usando muito forte a massagem, e ele tinha problema na coluna e eu orientei, falei assim, ó, você usa bem levinho, ele já tava usando no 7, não fazia uma semana que ele tava com o colchão, e daí ela orientou, mas eu já tinha orientado, então tem tudo isso, né, o cliente tem que aceitar aquilo que foi orientado. Olha, é muito importante que a gente fale, tá? Que a gente explique para o cliente. Tanto vocês que estão atendendo o cliente. E repita sempre, né, Edgar? Vai ter que sempre repetir. Sim. Não é só a Silmara. Então, todos acho que tem que ter essa preocupação também. Todos. E eles têm que sentir também, né, Edgar? Que nem você estava falando agora, né? Eles têm que perceber no organismo deles até que ponto que aquela massagem, de repente, começa a piorar. Opa, presta atenção. Essa massagem aqui tem que usar com moderação, né? Não pode ser usado à vontade, assim, né? A potência que desejar. O caso dele lá, ela explicou, né? Mas o problema dele é bem grave, assim. Ele tem a coluna dele calcificada, quase incompleta. Ele não consegue se movimentar. Nem o pescoço pro lado, lateral, nem de jeito nenhum. Ele é travadão. Nesse caso específico, aí o que o cara tem que fazer? Nesse caso específico, ele tem que começar a fazer exercício, se ele não está fazendo. Ele tem que mudar a dieta dele, se ele não está mudando a dieta. Ele tem que utilizar o EVI para baixar o nível de cálcio acumulado no organismo dele. Ele vai ter que usar os magnésios também para aumentar a circulação de potássio. Ele vai ter que usar massagem bem levinho. O dele, no caso, é o CLA 36, o dele veio... Isso. Então, ele tem que usar tudo possível. Mas eu entendo o seu caso, Daniel, porque a gente vê isso diariamente. A gente sabe que o vendedor fala, explica, a gente sabe disso, vocês explicam como é que funciona tudo. Mas o cliente é um bichinho teimoso. Eu conheci um cidadão que vendia, olha bem, ele vendia colchões especiais com massagem e tudo. Ele tinha problema na coluna, problema na lombar, uma dor na parte de baixo da coluna, no lombar ali, porque ele deu um mau jeito jogando futebol. Ele era relativamente novo, tinha 35, 36 anos, e ele disse que ele usava massagem no 10. Tá, mas você sabe que não pode? Mas é que daí, às vezes, eu chego em casa, quando eu jogo futebol, eu gosto de usar bem forte já para relaxar. Ou seja, ele está estragando a coluna dele, ele vende o colchão, ele sabe como funciona, e está estragando. Então, é difícil, a gente sabe que é difícil, mas se vocês explicam para o cliente, a gente já se isenta de responsabilidade. Entende? Imagine o seguinte, se você pegar uma caixinha de aspirina, tá? Aquela aspirina para dor de cabeça, ou Novalgina para dor de cabeça. Pega uma caixinha ali. O médico te receita aquilo para dor de cabeça. Tá bom. Aí diz ali que você tem que tomar uma a cada 6 horas. Beleza. Se você pegar e tomar a caixinha inteira de uma vez, provavelmente morrer você não vai, mas vai dar uma intoxicação intestinal, vai dar um monte de problema. Você vai ter problema de vômito, você vai ficar com sangue mais fino, você vai ter dor de cabeça, vai ter problema de pressão alta, vai ter um monte de problema no corpo. Aí o que você faz? Você volta no médico e fala, doutor, esse negócio aqui me fez mal. Tá, mas como é que você tomou? Eu tomei tudo de uma vez para passar a dor de cabeça. Tá, mas eu falei que é para tomar a cada 6 horas. É a mesma coisa. A gente tem que explicar para o cliente, para daí a gente estar tranquilo. A gente explica, o senhor tem que usar na potência mais baixa, tá bom? Mas daí ele usa na potência mais alta e reclama depois que deu problema. Por isso que a gente pergunta no pós-venda, mas o senhor está usando em que potência? Eu estou usando na 5, na 6, na 7. Pois é, mas o vendedor não orientou o senhor? Normalmente acontece isso. O vendedor não falou para o senhor
Em geral, eles dizem assim, o vendedor falou, mas é que eu não prestei atenção. Ou então eles falam assim, o vendedor falou, mas é que eu queria aumentar um pouquinho. Tá? E nesse caso ali, o cara falou assim, o vendedor falou, mas é tão bom. Exatamente, acontece muito, acontece. Mas a gente sempre tem que estar falando, tá, pessoal? A gente sempre tem que estar falando. Pense assim, pense que o nosso cliente é como uma criancinha teimosa. A gente explica tudo bonitinho para ele, aí depois ele liga na firma para perguntar, para ter certeza se você falou certo, tá? É que nem uma criancinha teimosa, a mãe fala, não vai lá. Aí ele vai lá e pergunta para o pai, eu posso ir lá? O pai fala, não vai. Aí ele vai e pergunta para o professor, meu pai e minha mãe disseram que eu não posso ir lá, mas eu posso ou não posso? Sabe? É mais ou menos assim. E o cliente sempre está procurando uma brecha, porque raramente o cliente vai aceitar que o problema de saúde dele é causado por ele mesmo, que o mal, que quem está fazendo o mal para ele é ele. Muito dificilmente o cliente vai aceitar isso. O cliente sempre vai querer uma desculpa. Então, quando o cara está com problema, a gente vê isso diariamente aqui. Quando o cara está com problema de coluna, tá? Ele ficou 10 anos fazendo um tratamento de coluna em vários médicos, ele fez exames, ele fez vários tipos de injeção, ele fez tomografia, ele tomou remédio, tudo quanto é tipo, e não curou a coluna. Daí ele compra o colchão. 2 semanas depois ele liga pra gente e fala assim, mas eu não me curei da minha coluna. Daí a gente tem aquela paciência, mas quanto tempo o senhor está com problema de coluna? Faz 20 anos. O senhor está fazendo tratamento? Tô. Tá, mas então se o senhor está fazendo tratamento há 20 anos e não deu resultado, o senhor quer comprar um produto agora que dê resultado? Entendo? Não é assim, tá? A gente tem toda aquela paciência de explicar, porque o cliente sempre vai querer um culpado, ele vai achar assim, se as dores dele não se resolveram, se as dores dele se resolveram, é porque ele tem uma saúde muito boa e o colchão deu uma ajudinha mais ou menos. Se as dores dele não se resolveram, é porque o colchão não presta e ele vai procurar outro. Então a gente tem que tomar um cuidado e deixar claro para o cliente, olha, o nosso produto é assim, tem essa tecnologia é comprovada, mostra os vídeos dos clientes satisfeitos, explica o que está acontecendo. Nós temos que ter toda essa preocupação. Então é por isso que a gente faz todos esses treinamentos com vocês, a gente faz essa conversa toda semana, porque a gente tem que ter essa preocupação. Nós somos consultores, nós vendemos um produto especial, nós não vendemos um produto comum. Nós vendemos e nós precisamos conhecer a fundo o nosso produto, com sabedoria, com qualidade, de forma que o cliente chegue e fale assim, e isso aqui, aí você explica com aquela certeza, aquela tranquilidade. Por isso que é importante falar, ter um conhecimento mais amplo assim, não só conhecer do colchão e de tabela, né? A gente entender sobre as doenças, o tempo, né, que é necessário, só um pouquinho, Rodrigo, o tempo necessário para reverter um determinado quadro, né, principalmente relacionado a um desgaste, a um desvio, problemas assim que a gente tem certeza que o colchão ajuda. Para nós isso é certeza. Porém, isso precisa ter uma tranquilidade na hora de passar isso para o cliente, que isso precisa de um determinado tempo também, né? Porque às vezes o cliente está percebendo, está dando sinais de que ele está com a expectativa que vai melhorar dentro de pouco tempo e não é falado, não é abordado esse assunto. Quanto tempo? Né? E isso é um detalhe que faz toda a diferença se ele tiver uma noção que tem um determinado tempo para sentir melhoras, né? Então, eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter sempre, cada vez que vai fazer uma apresentação, relacionar o resultado, quanto tempo. E isso falar de uma forma não padrão, né, para todo mundo. Não, dentro de uma semana você vai começar a sentir diferença, e como se estivesse falando igual para todo mundo. E o discurso não é o mesmo. Então você tem que entender aí que está a diferença de a gente fazer um trabalho consultivo, né? Entender do problema, porque conforme o tempo que ele tem aquele problema, o grau de gravidade, isso muda totalmente. Então a gente tem que prestar atenção para não ser um papagaio, né? Para a gente não ficar repetindo o mesmo argumento, a mesma né, fala ali que a gente usa em todas as casas. Não, na primeira semana você já vai começar a sentir diferença, não sei o que, nos primeiros dias você já vai... Gente, como assim? Você prestou atenção no qual que é o problema da pessoa? Quanto tempo ela tem esse problema? Qual que é o problema, né? Então eu acho que aqui esse detalhe faz uma boa diferença, porque você está tratando individualmente aquele cliente, está tratando separadamente, né, o problema dele, né? Ô, Edgar, não sei se tu vai usar essa tela compartilhada, se puder encerrar ela, só para estar tomando muito tempo, espaço da tela aqui.
para a gente ver todo mundo. Então é isso que eu queria passar para vocês, a importância da gente entender mais a fundo do problema, né? Acredito que faça sentido, né, para vocês que eu estou falando aqui. E assim a gente tem uma cautela maior. E uma outra coisa que eu queria falar é sobre a massagem. Eu já encerro minha parte aqui. A massagem. Gente, a massagem é a tecnologia mais palpável, vamos dizer assim, né, que o cliente realmente sente no corpo dele que está mexendo alguma coisa. É a massagem. As outras tecnologias, infravermelho, magneto, bioquântica, o ozônio ainda sente um cheirinho, né? Mas enfim, algo que mexa com o corpo dele é a massagem. Então, psicologicamente, o que o cliente pensa? Isso aqui que está mexendo com o meu corpo. Isso aqui que vai me ajudar. Porque é o que ele está sentindo. Então, é natural, a gente já sabe disso. Que às vezes ele coloca a expectativa dele em cima da massagem. E ele pensa assim, pô, se eu usar fraco, isso aqui vai me ajudar pouco. E aí ele mete potência ali, porque ele pensa. Isso parece engraçado, gente, mas no inconsciente da pessoa, ele se agarra na massagem às vezes. E ele vai aumentando essa dosagem, né, inconscientemente. Então, por que é importante nós analisar o ponto de vista do cliente aqui? Nós se colocar no lugar do cliente. Porque eu no meu ponto de vista, tem lógica isso. O cliente vai se apoiar em algo mais palpável, né? E se ele está se apoiando na massagem, então a gente já tem que ter já pular na frente, né? A gente já tem uma explicação para isso, né? De todas as tecnologias que o senhor está recebendo no colchão, a massagem é que o senhor vai sentir. Porém, o senhor presta atenção, não é essa mais importante para o seu caso. Eu estou dizendo relacionada a algum problema que a gente saiba que não seja massagem. Nós temos essa tecnologia aqui que é mais importante no seu caso. Então é essa que o senhor tem que prestar mais atenção. Essa aqui o senhor pode utilizar, mas com moderação, porque senão vai acontecer esse e aquele outro, né, problema, né, efeito colateral, vamos dizer assim. Então prestar atenção na massagem e também nesse outro detalhe que eu falei, na expectativa do cliente. É por isso que nós fizemos essa abordagem nesse treinamento partindo das patologias, dos problemas que o cliente tem. Aí vocês podem ver que cada uma delas eu indico quais são as tecnologias mais adequadas. Porque você chega lá no cliente, se você acompanha o cliente, você vê o que ele tem, aí você vê ali, bom, para esse cliente aqui é melhor, pega o catálogo, a gente tem o catálogo, está ali no catálogo, para esse cliente aqui é melhor infravermelho, isso. Aí você pode fazer exatamente isso que o César disse. Você fala para o cliente, olha, então o senhor está vendo a massagem? Mas no seu caso, o mais indicado para o senhor aqui é isso aqui, ó, é a bioquântica, é o EVI e o ozônio. A massagem vai ajudar também, mas o senhor tem que usar com cautela, porque esses aqui que são os melhores. É por isso que nós fizemos essa abordagem, para ficar mais simples, mais fácil de vocês identificarem já qual é o colchão ideal para o cliente. Imaginem assim, não que vocês sejam médicos, mas que vocês sejam como terapeutas, tá? O que um terapeuta faz? Ele escuta qual é o problema do cliente, ele ouve tudo certinho, aí ele fala, olha, se você tomar esse chá aqui, ou se você fizer essa massagem, se fizer essa auriculoterapia, fizer essa terapia especial, você vai melhorar, tá? É isso que a gente tem que fazer, ouvir o que o cliente tem, aí o cliente fala o que ele tem, olha o catálogo, fala, bom, é melhor isso, isso e isso. Aí você apresenta para o cliente, olha, o seu colchão ele tem que ter isso aqui, ele vai ser feito com a sua altura, o seu peso, com a espuma específica, no seu caso é melhor um colchão um pouquinho mais firme, e tem que ter isso aqui, ó, tem que ter EVI, tem que ter croma e tem que ter ozônio, ou tem que ter massagem, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Aí você tem certeza que você está fazendo o melhor que você pode para o seu cliente. Aí quando você tem essa certeza, você sabe que primeiro, raramente o cliente vai reclamar. E se o cliente reclamar, você também tem a certeza que ele está reclamando, fazendo uma reclamação infundada, porque você fez tudo o que você podia, você trabalhou dentro da ética, você explicou para ele o que é necessário. Ele vai reclamar do quê? Ele está reclamando porque aí é um problema dele, ele precisa reclamar com alguém, aí ele liga para a gente escuta para ele ficar calmo, né? Mas ele precisa reclamar com alguém, ele está triste, ele está bravo e tal, mas não é você que causou o problema, porque você fez o melhor possível, você fez tudo aquilo que podia fazer. Bom, gente, se ninguém tem mais nenhuma dúvida,
Ah, sim. Pode falar, Rodrigo. Assim, não, eu ia dar uma sugestão, porque esse problema da massagem, ele é antigo, ele é bem antigo. Até antes de existir o pós-venda, a gente já ia no cliente, né? Tá aí o Edinho também de prova, e a gente já via o cliente colocar a massagem lá no 10, já via. Como o César falou, é inconsciente. Eu não sei se também tem a ver com a emoção, que estimula a endorfina. O cliente, ele tende a colocar... não teria como a gente diminuir essa capacidade, diminuir a potência da massagem e o colchão já vir com uma potência mais baixa? Talvez essa não seria uma solução para evitar esses problemas? Eu sei que o César vai falar, mas eu quero fazer uma observaçãozinha rápida. Primeiro, assim, do ponto de vista normal, não. Por quê? Porque tem o cliente que é saudável, que está de boa, que está sossegado, que anda de bicicleta, que tem menos de 35 anos, ele quer chegar em casa e fazer uma massagem bem forte para ele poder relaxar e tomar um banho, não tem problema nenhum. E a segunda coisa é um ponto especificamente comercial. Imagina o seguinte, Rodrigo, você pega e oferece para o seu cliente um colchão que ele está com a restrição de massagem. Para ele não vai fazer mal, mas só vai até o 5, vamos dizer assim. E você vende para o teu cliente, o cliente está lá usando tranquilo. Aí o cliente vai na casa do vizinho dele, que comprou da concorrência, que vai até o 10. Aí o vizinho chega e fala, vem cá ver o colchão que eu comprei igual o teu. Aí ele chega ali, cara, olha aqui a massagem. Aí ele liga no 10, o cara fala, mas tá louco? Meu colchão não faz a metade disso? Meu colchão tá estragado. E daí? Mas aí... Não, mas é aí que tá, gente. Mas aí que tá. Esse cliente, se chegasse para mim, Edgar, eu falaria assim, senhor, me desculpa, mas eu sou consultor. Aquele que vendeu para o seu vizinho, ele não é consultor. Veja, o senhor tem osteoporose. Aí eu já ia por esse lado. Não, mas comercialmente não funciona. Porque o perfil do nosso cliente... Porque assim, gente, só para finalizar, porque o perfil do nosso cliente não é esse, Edgar, entendeu? Tá, mais de 90% dos nossos clientes não são desse perfil, entendeu? Então, não assim, por causa de menos de 5%, a gente acaba prejudicando outros 95%. Não. Aí, você me desculpa, nós não prejudicamos. Entenda, se você explica, se eu explico, se a Silmara explica, nós fizemos o que é possível. Se o cliente tem tendência suicida, daí é problema dele, nós não podemos fazer nada. Porque você chega lá e fala assim, o senhor tem osteoporose? Tenho. Então, o senhor só pode usar massagem até o 3, tá? Aí ele vai perguntar por quê. Se você sabe do que está falando, e no caso você sabe, você vai explicar. Olha, a osteoporose enfraquece os ossos, certo? Deixa os ossos mais frágeis. E essa massagem, ela vibra. O osso da gente, ele é vivo. Então, todo dia o osso está crescendo, está sendo reabsorvido, está diminuindo, está produzindo célula, as células dos seus ossos estão sendo trocadas todos os dias. Daí, se você botar uma massagem muito rápida, o seu osso ele não vai se regenerar da maneira que ele deveria se regenerar, porque ele vai sofrer aquele abalo, ele vai começar a ficar mais frágil, entendeu? Então, no seu caso, você pode usar massagem só até o 3, porque senão vai piorar a sua osteoporose. Veja, você já falou para ele. Tá, aí ele usa no 5, liga aqui, a Silmara fala assim, olha, o senhor está usando em que potência? Eu estou usando no 5, mas o senhor tem que usar no 3, porque o senhor tem osteoporose, eu estou vendo aqui na sua ficha, assim. Ele continua usando no 5. Tá, aí depois ele reclama que deu problema nos ossos dele. A gente vai conferir o histórico, vai ver a enquete. O Rodrigo fez a enquete certinho. O Rodrigo avisou o cara que ele não pode usar no 3. A Silmara já avisou. Gente, não tem o que a gente possa fazer. E pronto, está resolvido. Esse cliente não é um problema para nós, ele é um problema para ele, porque nós fizemos todo o possível, entende? Agora, se você restringir, não tem como. O celular da gente, você pega o celular, eu estou com fone de ouvido aqui para fazer o treinamento. Se você pegar o celular e botar uma música para escutar, se tiver com fone de ouvido, você aumentar, vai aparecer a mensagem na tela.
aumentar demais o volume pode causar problema de audição. Tem certeza que aumentar o volume? Até está explicando ali. Então, se a gente explica, não tem problema nenhum. O problema é a gente não explicar, o problema é a gente não falar para o cliente para que serve a massagem. Ótimo. Isso é uma ideia legal. Aparecer no manual, por exemplo, na nossa documentação. Porque assim, gente, a minha preocupação é que assim, o nosso produto ele é terapêutico, né? É para o cliente, em princípio, ele está investindo na saúde, né? Então, e esse é um problema antigo, gente, antigo, sabe? Então, o cliente acaba, né, sempre... eu não sei se teria algum cliente que seria indicado a potência 10, por exemplo. Você indicaria para alguém, Edgar? Para quem que você indica usar massagem no 10? Eu indico em 3 situações. Qual situação? No 10. Isso. Eu indico em 3 situações se o cara quer usar no 10. Tá? Indico em 3 situações. Primeira situação. Você é jovem, não tem problema nenhum de saúde, você andou bastante, está cansado. Você chega em casa, senta no colchão, liga a massagem só nas pernas no 10. Tá. Você é jovem, não tem problema de saúde, não tem nada de errado com você, você fez exercício, você está muito cansado, você liga a massagem na altura dos ombros no 10. E a terceira, você é uma criança, você é adolescente, você quer simplesmente se divertir, aí você sobe em cima da cama do papai, liga no 10 para ficar pulando ali. São as 3 situações em que eu indico massagem no 10. Pode, mas daí é bom que perde, que daí a gente vende outro e tal, né? E pau. Gente, se ninguém tem mais uma pergunta, então acredito que não tem, né? A minha parte terminou, tá? Eu vou passar para a Priscila. É a Priscila hoje, né? Oi, Priscila. Eu vou passar para a Priscila. Bom, gente, vou passar para a Priscila, então. Muito obrigado pela atenção e pela paciência de vocês, tá? E fiquem com a Priscila aí. Bom dia, pessoal. Separei um vídeo ali, eu até mandei para você, Edgar, se você puder compartilhar, porque o tablet não compartilha a tela. Não é o mais curto, né? O vídeo mais curto que eu achei, mas é... Você mandou onde, Priscila? Desculpa, no teu WhatsApp. No meu WhatsApp. Tá, peraí. Aham. Então, uma mensagem que particularmente falou bastante comigo, né? Eu acho que às vezes as mensagens que mais confrontam a gente, aquelas que às vezes desconfortam, é aquela que mais a gente precisa ouvir, né? Então, fez muito sentido para mim, né? Como todas as mensagens dos colegas aí que foram passadas, né? E que a gente possa pelo menos absorver 1% e 2% de uma frase e que ela chegar no nosso coração e a gente possa exercer, já é válido, né? Achou? Achei, eu vou dividir a tela aqui, deixa eu só colocar e já divido a tela para você, tá? Tá bom. Só um pouquinho que está abrindo aqui. Eu fui derrubado. Eu estava lutando pela sobrevivência. A verdade é que a vida bate em todos nós. O triste é que a maioria opta por ficar por baixo. E a vida, raramente, não vai exatamente como planejado. E
às vezes, sabe, você precisa arriscar tudo por um sonho que só você pode ver. E alguém está esperando que você estrague tudo. Alguém está esperando que você desista. Alguém está esperando você cair. Por quem você está lutando? E muitos de vocês estão tendo dificuldades com a vida. Alguns de vocês raramente têm bons momentos, mas nenhum de vocês alcançará o próximo nível, a menos que se comprometa todos os dias a ser melhor do que ontem. Em um mundo cheio de pessoas preguiçosas e sem inspiração, pessoas que não estão dispostas a nada além do mínimo, se você puder provar que está disposto a ir além dos outros e você mesmo, se você puder provar que está disposto a colocar as horas necessárias para aprender e crescer, se você puder agregar mais valor aos outros do que qualquer outra pessoa, se você puder fazer isso de forma consistente, você quase garantirá o sucesso. Por quê? Porque ninguém mais está fazendo isso e o sucesso não é garantido. Se você quiser estar no 1%, faça o que 1% faz. Não importa qual tarefa você está fazendo, que trabalho você está fazendo ou com quem você está falando. Esteja presente totalmente e mostre-se o melhor que puder. Aqueles que fizerem o mínimo nunca serão recompensados com benefícios máximos. Quando seus objetivos e sonhos valem mais do que coisas insignificantes, bem-vindo ao Clube 1%. Desculpa, mas eu não me importo se você está esfregando os vasos sanitários. Eu não me importo se você está vendendo bala no sinal ou se está entregando panfletos na rua. Me escute. Você faz isso com a intenção de ser melhor do que qualquer pessoa antes de você? Essa atitude sempre levará ao crescimento e ao sucesso futuro. Você está trabalhando. Não é o talento ou habilidade natural que o fará subir da hierarquia. É o desejo, é a disposição de ficar melhor. E você pode ficar melhor se estiver dando tudo. Se você está fazendo apenas o que é necessário para passar no teste, você nunca será o melhor. O melhor dá 100%, não 50% ou 70%. Não coloque metade do esforço, a menos que você esteja feliz com metade dos resultados. Quantas vezes você já tentou? Não importa se são milhares, adicione mais à conta. Você quer sucesso? Você tem que cavar mais fundo. Você quer ser melhor? Você tem que cavar mais fundo. Você nasceu como um rei, então morra como um líder. Eu não estou nem aí se você levantou às 4 da manhã para trabalhar. A vida é assim, nem tudo vai sair como planejado, nem tudo vai dar certo. Você vai cair, filho. Você vai querer desistir, você vai achar que tudo está contra você. Mas escute, as respostas para as perguntas que você tem feito repetidas vezes estão escondidas de forma inteligente no mesmo lugar, em sua cabeça. Lutar com a vida nunca foi feito para ser suave e gentil. Você não gosta de onde está? Mude alguma coisa. Reclamar sobre sua situação não vai alterar sua situação. Como você espera que algo mude se você não mudar nada? 2 mais 2 sempre é igual a 4. E se você quiser chegar a 5, você terá que alterar um número. É lei! É lei! Seja corajoso o suficiente para olhar para tudo que você não gosta na sua vida. Não por piedade, mas com orgulho. Nada vai mudar até que você mude alguma coisa. Esse mundo está se movendo mais rápido do que em qualquer outro momento da história. Se você não estiver desenvolvendo você, trabalhando em si mesmo diariamente, você vai ficar para trás. Ninguém vai lhe dar a varinha mágica. Se você quer uma ótima vida, você fará o trabalho diário para criá-la. Não é sexy, não é rápido, não é fácil. É apenas verdade. Esse é um estilo de vida. Não é um truque ou solução rápida. Isso é a vida. Mas você já está no fundo do poço e não tem como descer mais. Então só te resta subir. Então vamos. É hora de reinventar. É hora de definir um novo padrão para a sua vida. É hora de abandonar o antigo você e trabalhar. E trabalhar até que o novo você brilhe. É hora de subir esse poço. Vamos, você tem mais dentro. Eu sei que você pode sentir isso. Vem aí. É aí que a maioria desiste. É aí que a maioria inventa desculpas, porque o fundo do poço impede de sonhar de novo. É hora de subir, vamos! É hora de começar a agir como o vencedor que está dentro de você. Existe um vencedor maior dentro de você.
Deixe de lado, velho, você. Você acabou com essa versão. É hora de intensificar. Suba! Você não é o único com desafios. Você não seria o primeiro a desistir. Mas eu sei que você não vai fazer isso. Há um fogo em você. Há algo lá no fundo. Eu sei que você sente isso. Você não está ouvindo isso à toa. Encontre esse fogo e ilumine esse mundo com a paixão que está dentro de você. Repita. Hoje é meu fundo do poço. É o ponto mais baixo da minha vida. Porque tenho o compromisso de crescer todos os dias. Não de vez em quando, todos os dias. Lutarei por aqueles que amo. Não por razões materiais, mas para dar o exemplo. Um padrão de orgulho próprio, de integridade. Não, eu não vou parar. Isso é minha vida, meu destino, meu legado. Não pode ser feito. Desafio aceito. Ninguém fez isso antes. Desafio aceito. É impossível. Desafio aceito. Eu não aceito que isso seja o melhor que conseguir. Eu não aceito que não haja mais para mim do que isso. Se é isso que você quer, ótimo. Se você quiser ir com calma e ficar confortável, ótimo. Então não sou eu. Essa não é a vida que eu quero. Não estou aqui para viver dentro dos seus limites. Estou aqui para superar os meus. Quando você realmente sente o significado deste milagre e então entende o quão frágil é a sua vida, quão curta até mesmo a mais longa das vidas humanas, você pode entender o quão estúpidos devemos ser por medos de arriscar viver nossos sonhos. Medo de arriscar a viver a vida que queremos viver. Acorda! As chances de você nascer nessa terra são 1 em 400 trilhões. Quem você vai se tornar? Você deve encontrar a razão pela qual você existe. Você deve pesquisar toda a sua vida, se for esse o caso. Você deve pesquisar pelo seu propósito. Por que você está nessa terra? Você deve encontrar a razão pela qual você tem vida. E quando você encontrar a razão pela qual você tem vida, você deve criar uma visão massiva, uma visão que te inspire, uma visão que te motiva, uma visão que te dará motivos para acordar, uma visão que lhe dará um motivo para trabalhar todos os dias, sem medo. Se você sente que este mundo está contra você, este mundo estará contra você. Este mundo sempre refletirá de volta para você suas próprias atitudes e crenças. Seja bravo o suficiente para esperar milagres. Seja corajoso o suficiente para saber que você merece milagres. As oportunidades nunca se apresentarão para aqueles que perderam a esperança. Você nunca vai atrair grandes coisas em sua vida se você perdeu a fé. Não tome sua oportunidade como garantida, independentemente do nível que você está atualmente. Sempre há outro nível. Seja imparável. Muito Ligou, bom. não estava conseguindo abrir meu microfone. Seja imparável, né? Isso, seja imparável. Seja imparável. Eu fiz algumas anotações aqui, mediante a reflexão que eu fiz do vídeo, e tem uma frase que eu vi em um outro vídeo, né, que diz assim: se você fizer escolhas fáceis, você terá uma vida muito difícil. E realmente faz muito sentido isso, porque isso é uma questão, às vezes, de cultura, né, familiar, de você, ninguém se formou na tua casa, ninguém se formou na tua família, a gente acaba, se eu me formar, eu vou ser diferente dos demais, né? Eu não posso, chega a ser até uma traição a gente ser maior ou melhor, né, do que as outras pessoas que a gente convive. E a gente vai escolhendo coisas fáceis, né? A comodidade, e lá na frente a conta sempre chega, né? Eu penso assim que muitas das consequências que a gente tem
é por conta das nossas ações, né? O César sempre diz isso muitas vezes, né? Nossa vida é movida por decisões que tomamos e que não tomamos, né? Então, eu pensei muito nisso, né? Nessa questão das nossas escolhas fáceis. Realmente a gente, no momento, pensa, não quero isso, vai ser difícil, vou ficar com essa fácil aqui, mas a nossa vida vai ser de desafios ainda maiores, né? Quando a gente opta sempre pelas escolhas mais fáceis, né? E outra frase que eu anotei aqui: quem não suporta o processo dificilmente chega ao propósito, né? Que tem a ver com a frase de cima. Então, se a gente muitas vezes tem medo, né, do fracasso e desiste muito antes de chegar no propósito, né? E já está fracassando. Muitas vezes a gente tem medo, né? Não, eu vou parar por aqui porque eu estou vendo que eu vou fracassar, eu estou sentindo que eu vou fracassar e acaba fracassando muito antes, né? Então, é uma palavra aqui, uma mensagem que me fez refletir bastante, né? Da gente não perder a nossa fé, não perder a vontade do preparo, né? De estar se preparando para situações difíceis, porque a vida realmente ela não é fácil, né? Para ninguém. Então, quanto mais preparo a gente tem, quanto mais fé a gente tem em quem a gente é e aonde a gente quer chegar, né? A caminhada não vai ser fácil, mas a gente vai ter uma missão, né? Um propósito para lá na frente dizer, olha, eu passei por muita coisa, mas venci, né? Venci. Isso. Dorflex preventivo. Já ouvi dessa previsão aí. Não, eu lembrei o Edgar falou isso no treinamento lá, né? Se a gente toma muito remédio recorrente, uma hora o nosso corpo pede o remédio. Nosso corpo começa a sentir a dor porque ele está sentindo falta do remédio. Até previsão do tempo, né? Previsão do tempo não, até ver o futuro, né? Visão do futuro. A pessoa fala, eu vou ter dor, já toma, né? A geração Nutella. Eu já taco a minha ali no barro mesmo, a minha menina ali já mexe no barro, eu deixo ela mexer mesmo. Tá certo. Eu gosto dessas. Pode passar para mim, eu gosto dessas. A alma batida enfraquece o espírito. A alma batida enfraquece o espírito. Em Provérbios.
Mas é realmente como a Priscila colocou, né? Eu anotei aqui, sermos corajosos o suficiente, né? Suficientemente. Isso nos ajuda muito o dia a dia, né? Mas quando o nosso espírito está abatido, né, até a alma sente vergonha de sair de casa. Mas temos que ter fé e ser fortes e corajosos. Muito bom, Priscila. Parabéns pelas tuas colocações. É um tema muito importante. Eu anotei outra aqui também, que é lutando pela sobrevivência, né? Todos os dias nós estamos lutando pela sobrevivência. E também por que estamos lutando, né? É muito importante saber por que nós estamos lutando por alguém, né? Qual é o nosso objetivo? Muito, muito importante. Aqui dá para nós citar a família, né? Lutamos pela nossa família, pela nossa conquista, no nosso dia a dia. Isso é muito importante pela empresa que a gente trabalha também. Parabéns, Priscila, muito bom. Ótimo. Maravilha, pessoal, já é 9 horas, vamos trabalhar, senão se torna tempos muito fáceis para nós só ficar debatendo. Boa, né, Rodrigo? Nós ficar aqui só na reuniãozinha tomar Dorflex e as vendas lá fora esperando por nós. Vamos para cima, gente, Deus abençoe cada um de nós, né? Na segunda semana aí vamos pro desafio também, né? Vamos buscar os resultados, que é isso que a gente precisa. Esse link aí, Priscila, compartilha com a gente no grupo lá do Evolua. Quem vai pegar a estrada, né, puder baixar aí no YouTube Go, de repente, né, mesmo que não tenha sinal de internet, você pode ir ouvindo, depois você exclui, né, para não ficar ocupando a memória do teu celular. Mas é interessante. Está sendo gravado aqui, eu também vou colocar, se alguém quer assistir de novo essas reuniões. Tem muitas reuniões que às vezes eu estou trabalhando lá, eu fico ouvindo, ou eu vou para a fábrica, eu vou ouvindo de novo a reunião. Porque eu acho que a repetição é uma coisa assim que faz com que a gente assimile mais as coisas, né? Esse texto que o Edgar passou hoje do vídeo, né, do Dr. Léo Ribeiro, eu já tinha assistido algumas vezes. Hoje eu peguei algumas coisas ali bem interessantes que eu não tinha me atentado, que o ozônio leva oxigênio para dentro das células. Olha, um detalhe importante, eu não tinha me atentado a isso. Hoje, ouvindo isso, eu comecei... olha só, eu já ouvi mais de 5, 6 vezes esse vídeo ali. E sempre a gente tem alguma coisa para pegar. Então, vale a pena compartilhar o link, ouvir de novo esse link da Priscila e da reunião também, se alguém quer ouvir de novo. Mas tem uma viagem longa pela frente aí, né? Você pode ir ouvindo. Boa semana a todos. Valeu. Boas vendas a todos. Bom dia, boa semana a todos. Boa semana a todos. Excelente semana a todos. Parabéns, Priscila. Foi muito bom o vídeo. Tudo bom a vocês, pessoal.